Senhor explicou que os mentores não devem ser compreendidos como um grupo de seres que ficam do outro lado esperando uma pessoa desencarnar para chegar, mostrar para ela quão errada ela foi e a partir daí prendê-la de volta no ciclo da reencarnação a serviço dos reptilianos. Não somos inquisitores espirituais. Porque quando você fala, você está dizendo, olha, vocês ficam lá como inquisitores. Né? Fazer o outro se sentir culpado. Você vai voltar porque você errou. É. Não somos inquisitores espirituais. Nosso trabalho é para o outro evoluir. Eu poderia vir com qualquer outra roupagem. Por que eu escolhi a minha pior roupagem? Por que eu escolhi a roupagem onde eu mais transgredi a lei? Por quê? Porque eu precisava aprender. Usem o arbítrio da forma correta. Qual é a forma correta? Fazendo bem. Pronto. Fazendo bem. Esqueçam o eu. E pensem mais no nós. O bem está ligado ao resultado que surge das minhas ações? O bem está ligado às suas ações, não ao resultado. Claro. O resultado é a consequência e isso não pode ser medido. Então. Né? Depende de muitos A fatores. consequência não pode ser medida. Mas o bem, as suas ações sim. Elas condicionam para onde você vai. Que assim seja. Muito obrigado. No mundo dos espíritos, a essência é importante. Os nomes não nos interessam. Mas a sua essência nos interessa. A sua luz nos interessa. E é essa luz que nós trabalhamos. E é essa essência que nós trabalhamos. Quando nós recebemos a incumbência maior de gerir, junto com o encarnado, a sua trajetória na Terra, a nossa incumbência tem limite. Nós podemos mostrar, olha, isso está errado, através dos ensinamentos de Cristo, mas não é através da imposição. A vestimenta do erro vem através da luz que o encarnado já possui, que é a consciência. Então, a partir do momento em que eu afirmo, você está errado, a sua consciência lhe mostra, tem alguma coisa errada por aqui. Eu estou errado. Em que? Muitas vezes não se sabe, mas sabe-se que tem um erro. Então, o nosso trabalho é direcionamento. É o instinto da alma, por exemplo. É o instinto que já vem. O que nós fazemos é fazer com que essa luz brilhe e direcione o caminho. É como o farol. Brilha e direciona o caminho. O caminho são as leis de Deus. O caminho sempre são as leis. Que o grande arquiteto do universo nos guie hoje, amanhã e sempre. Que o grande arquiteto do universo nos guie hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Eu me chamo Mark James Bergloff. Claro que sim. O senhor teve uma história na Alemanha, foi isso? Sim, minha última encarnação. Em que época? Foi em 1942. O que o senhor aprendeu com aquela vida? Respeitar o próximo acima de tudo. Claro. O senhor fez alguma coisa naquela vida da qual o senhor se envergonha hoje? Você está falando de alguém que trabalhou com Mengele. Apesar de ser muito contrário a todas as coisas que ele fazia, eu ainda trabalhava com ele. Mas quando a gente se torna um espírito mais esclarecido, e hoje é o seu caso, o senhor não vê como legítimo ter feito o que fez porque naquele momento era o que o senhor acreditava ser o certo a fazer? Mas a legitimidade não tira o erro das escolhas.
não é porque você precisa aprender que aquilo é correto. Entende? Mas no fundo, a pessoa que o senhor era, dado as circunstâncias, aquele ego, aquela personalidade, achava que aquilo era o melhor a fazer, comparando todas as escolhas disponíveis. Isso não legitima? Mas legitimar não quer dizer que eram as escolhas corretas. Ah, realmente. Ou seja, se é legítimo eu, que sou um canibal, matar 3 e comer, não legitima que não se deve matar. É legítimo que você mata e come, mas não quer dizer que seja a escolha correta. Certo. É essa a diferença que nós temos que não. entender. Quando passamos a estudar um pouco a experiência da humanidade, a experiência dos grandes criadores da Terra, nós vemos que existe uma coisa legítima, mas existe uma coisa de aprendizado. Né? E o legítimo ele não é por falta de aprendizado. Ele é necessário para o aprendizado. Mas não quer dizer que sejam todas as coisas corretas. Quando nós paramos para analisar uma coisa que, quando estamos encarnados, nunca fazemos, a história que nos é passada do grande mestre, a gente não faz uma análise profunda. Fazemos simplesmente a superficialidade daquilo que nos é passado. O que nos é passado? Nos é passado que o mestre ele veio à Terra, nos é passado que ele serviu de exemplo para nós hoje. Mas o que ele era antes? Qual a necessidade que ele tinha de vir à Terra naquele momento? É isso que nós precisamos nos perguntar muitas vezes. Ficamos tão apegados aos ensinamentos que nos dão que esquecemos de fazer as perguntas corretas. Ficamos tão apegados a pequenos ensinamentos, né? Esperamos todas as respostas de Kardec. Mas e aquelas que Kardec não conseguiu responder? Não por falta de tempo, não por falta de conhecimento, mas porque para aquele momento não necessitava. Quando vamos nos perguntar qual era a legitimidade do mestre, era ainda assim aprendizado. Apesar de ser quem era, apesar de já ter passado por todas as coisas que ele tinha, ele precisava aprender. E qual é esse aprendizado? Tínhamos um mestre que era conhecido como Deus, como poderoso, e que ainda assim, qual era sempre o desejo dele para com os homens? Extermínio. É isso que nós vemos anteriormente, a vinda do Cristo, do ungido, para a Terra. E logo depois ele vem à Terra para que ele precise aprender a ser homem. E ver que, encarnado, tem esse dever e obrigações. E esses deveres e obrigações não são tão simples quando não tem o véu. Quando não tem o véu, quando tem o véu. Sim. Porque o véu, ele impede que você tenha a visão ampliada. Eu digo. O véu, ele faz esse modulação de visão. A sua visão fica condicionada, a sua audição fica condicionada. E todas essas condições lhe formam humano. E ele precisava vir à Terra para aprender que o amor maior, que o amor de ser humano precisava ser perpetuado. E era diferente. Pronto. Quando o senhor, tendo vivido o que viveu, olha para trás e se envergonha, quer dizer que, estando lá, teve condições de fazer diferente? Sim. Tinha sempre a opção. Nunca é tirado do ser humano o livre-arbítrio. Nunca é tirado do ser humano o poder de escolha. Existe do lado espiritual o controle do que você faz. Até onde você pode ir. Não é porque você tem o livre-arbítrio que você tem escolha total. Existe todo um mecanismo em que quando você ultrapassa todas as barreiras das quais o seu corpo vai ser capaz de carregar durante todas as encarnações, você é controlado. Você não pode simplesmente fazer tudo o que você quer numa encarnação. Existe o controle. Por isso que se trabalha com polos positivos e negativos,
Por isso que quando se desencarna, não vai-se imediatamente para o pronto-socorro ser trabalhado, não vai-se para as colônias serem trabalhados. Você precisa conhecer o negativo, você precisa apurar e depurar o seu espírito das coisas negativas que você fez nessa passagem. Qual é o grande ensinamento que se tem que ter com isso? Não se preocupe com o que passou, mas com o que você vai levar a partir de agora. É isso que se trabalha do outro lado. Quando trabalha-se no Ministério do Desencarne, em uma das colônias, você trabalha diretamente com essas pessoas que não querem passar pela depuração necessária. Acham que já fizeram tanto bem, que merecem um lugar nos mais altos graus de glória, que renegam a necessidade de uma nova encarnação. Por quê? Porque acham que deixaram todo o seu sofrimento na Terra, mas esquecem do sofrimento que causaram. Então, a necessidade de passar pelas zonas umbralinas é a necessidade de depurar aquilo que ainda ficou. Entendi. Quando aprendemos que somos cada um à prova do outro, não seria legítimo colocar na conta de Deus como uma forma de o outro, servindo-se da minha inexperiência na caridade e no amor, se melhorar? Seria muito fácil colocar todas as coisas na conta de Deus. Mas, e a sua melhora deve-se a quê? É por aí que se tem que pensar. Se eu melhorei porque eu fui inexperiente, agora eu sei qual caminho que eu devo tomar, então eu tenho que ter a habilidade e destreza necessária para continuar trilhando este caminho de forma mais correta. Quando o mestre ensinou, dê outra face, ele não estava dizendo erre sempre com as mesmas pessoas, mas ele estava ensinando perdoa e perdoa. Porque nós necessitamos desse perdão, não é porque o outro necessita, mas sim nós necessitamos de um perdão. Nós estamos aqui para aprendermos a nos perdoar. E os erros que os outros fazem conosco, normalmente são apenas reflexo daquilo que nós já fazemos conosco. E nada mais. Ninguém decepciona ninguém naquilo que você não acredita ser melhor. Se você acha que já está elevado em um certo patamar, porque você já aprendeu a obediência necessária, você vai encontrar alguém desobediente na sua frente. Para quê? Para que você entenda que você ainda não é obediente. E assim com todas as outras coisas. E lidamos normalmente com espíritos dessa forma. Os desobedientes, os mentirosos, os ardilosos. Por quê? Porque ainda somos assim. E não conseguimos ver. Olhando para o outro, estamos nos vendo da forma espiritual de ser. E aí, quando olhamos o erro dos outros, estamos apenas analisando qual? Os nossos próprios erros. Mas é muito mais fácil dizer que o outro está errado do que assumir o próprio erro. Do que pegar uma bandeira e dizer eu estou pronto a partir daqui de melhorar. Estamos prontos para melhorar sempre. Hoje, o que eu melhorei? Fazemos essa pergunta? Realmente. Quando o outro me magoou, ele me ensinou que eu sou magoável, certo? Então ele foi um professor para mim. Ele não pode chegar do outro lado e ter que pagar um peso de uma lição que ele me deu. Ele foi um missionário na minha vida. Não se deve ver assim. Deixa eu perguntar. Não se deve ver assim? Temos duas visões nesse momento. A primeira é a visão que eu estou tendo do outro. Eu estou tendo a visão de aprendizado com o outro.
mas o que esse outro aprendeu? E essa é a visão que nós nunca vamos ter, a não ser que nos coloquemos no lugar do outro e compreendamos isso. Enquanto eu não entendo que eu faço coisas corretas e ajudo o meu próximo porque eu sou egoísta, nós não vamos entender a verdade, o real sentimento da caridade. A verdade sobre o significado da caridade. Então, quando nós esperamos que o outro, na próxima encarnação, vá pagar por aquilo que ele nos fez, nós não estamos colocando ele mais como nosso professor, e sim como nosso algoz, que precisa de alguém para ser algoz dele. E isso se torna um ciclo vicioso, aqui e no outro mundo. E aí ficam-se décadas, séculos, esperando que alguém vá lá e vingue-se você, porque esse sentimento fica. Eu não cometi isso porque eu sofri. E aí perdemos o princípio do perdão. Imagine, se nós não fôssemos perdoados todos os dias pelo que cometemos, como estaria a Terra hoje? Se com o perdão diário que já existe perante o mundo espiritual e todas as luzes maiores do que nós, para com seres humanos, a Terra já se encontra no estado deplorável que está. Imagine se isso não existisse. Imagine se somente viesse de cima o poder julgador, não misericordioso. É muito fácil clamar somente pela misericórdia. Esquecemos da justiça. É muito fácil para nós clamar a misericórdia para nós e apontar a justiça para o outro. Mas e o justo? O justo é para os dois. Não é somente para um lado. A justiça não enxerga somente um lado, ela enxerga ambos. E é assim que nós temos que compreender a existência, a encarnação. É assim que nós temos que começar a ler os escritos e entender o que está lá. O que Kardec quis falar com isso aqui? O que é importante para a minha vida com isso aqui? E aí vamos começar a balancear a nossa existência, essa encarnação. E aí não vamos passar para lá com um saldo tão negativo. Algumas informações sobre o inferno. A nossa tecnologia, o senhor me perdoe, achou que a gente queria saber informação sobre o inferno. Mas ele existe. Vamos lá. Já que ela tocou nesse assunto e interrompeu, o senhor quer terminar o que o senhor estava falando? Pode continuar. Seria esse o inferno, a pessoa dizer, servir de provação para o outro, mas gostou enquanto estava sendo cruel. Participou daquela ação. No lugar de dizer assim, ele ficou ofendido, mas eu tentei fazer o meu melhor e estava com o coração no lugar certo. É isso que o senhor quis dizer. Existe essa diferença clara. Sim. Mas não sabemos o que vai no coração do outro. Precisamos entender primeiro que inferno. Já percebeu que quando se fala inferno, para os humanos, se remete a quê? A dor, a desespero, a coisas ruins. E aí se pergunta o que é o inferno realmente? Porque se fala, se teme tanto o inferno. Não é uma visão de que o outro vai sofrer. É uma visão do que eu vou sofrer. Porque eu me recordo de tudo que eu fiz. E a pergunta que transforma a vida nos umbrais ruim e tão escura é: por que eu não fiz melhor? Eu tinha a oportunidade de fazer melhor. Por que eu não fiz? Agora você imagine vários espíritos que já passaram por essa terra fazendo a mesma pergunta e cobrando o outro: por que você não me ajudou a fazer melhor? São esses os cobradores de evolução. Por que você não me ajudou a fazer melhor? Se você detectou que tinha uma coisa errada em mim, por que não me ajudou a corrigir? Nossa. E aí você não tem somente a sua responsabilidade, mas tem a responsabilidade do outro. Por que eu não ajudei o outro? E é isso que torna os umbrais tão temidos. Não é a dor física. É a dor da consciência, porque essa não pode apagar. Você pode esconder toda a sua dor física de quem você deseja, mas a dor da sua consciência
é sua e de mais ninguém. Claro. E de mais ninguém. Então, quando você deita, você entra em contato com esse consciente, real, sem maquiagem, sem mácula. E aí às vezes as pessoas dizem, mas eu estava em um lugar tão ruim. Analise o que estava fazendo. Analise o que você fez da sua vida. Quantos de nós vamos até lá ajudar? Mas como é essa ajuda? É dizer, vamos melhorar. Por isso que ninguém sai dos umbrais obrigado. Ninguém é forçado a ser resgatado. Ninguém é amarrado. Não existe um resgate obrigatório. E as portas de todas as colônias são abertas. A qualquer momento você pode sair. Você não é obrigado a estar lá. Você pode escolher. O livre-arbítrio que você tem aqui tem do outro lado. Existe diferença entre eu ter cometido erro e eu não me perdoar por ter cometido erro, no que se refere à densidade que você abraça, que te confere aquela estação umbralina? A densidade em escuridão. Você cometer um erro com conhecimento, você tem um peso, porque você sabia o que estava fazendo. Mesmo que se perdoe depois. Mesmo que se perdoe depois, você ainda vai sentir esse peso. O auto-perdão, ele só vem depois que você compreende a necessidade e consegue entender que precisava passar por aquilo. Não existe nada na existência corpórea que você leve para a espiritual. Você começa a passar pela corpórea. Se você vai pagar alguma coisa, deixar algum resquício, você começa a purgar aqui. E aí às vezes a gente pensa, quais são os momentos mais trágicos e dolorosos de desencarne? E olha como essas pessoas viveram. Então elas começaram a purgar aqui, a filtrar aquilo que é ruim. Porque imagine essa densidade toda chegar do outro lado. Quanto tempo levaria para que essa pessoa saísse do lamaçal em que ela se coloca? Do outro lado, você escolhe onde você vai estar. Então, a pessoa que errou, criou, ela desqualificou energia dentro de uma condição de encarnado, onde, pelo que eu entendi o que o senhor falou, ela precisa primeiro compreender a extensão do que ela fez e da sua responsabilidade. E não só isso, a espiritualidade superior só acredita que ela compreendeu quando ela for lá e consertar. Não é bem que eles só compreendam com o conserto. Até o conserto está perfeito. Mas não é bem que você necessite desse conserto para que eles acreditem. Eles conseguem enxergar muito mais arrependimento do que nós. Às vezes nós recebemos responsabilidades e designações de você precisa resgatar alguém. E para você, do outro lado, você sabe que a força que vai ser necessária para desempenhar aquele resgate é enorme. E você questiona, será necessário isso? Deixa de lá logo um pouco. Não é mais fácil entregar a própria sorte, já que ele escolheu, de certa forma, estar lá? O trabalho da sua depuração. E sempre é feita a mesma pergunta para nós. Se fosse você, realmente, o que você desejaria? Ser retirado do lugar onde você já purgou aquilo que você tinha que purgar? Ou continuar lá e macular a energia que você está renovando? Existe isso. Imagine você ser esquecido em um determinado local. Você começa a se perguntar por quê.
porque você já tem a consciência de que você já pagou por tudo. Lembrem-se, o corpo limita a visão, o espírito não. Então, quando você passa por todos os seus pagamentos, você já consegue se sentir livre. E mesmo que você não tenha mais forças para pedir socorro, a espiritualidade maior sabe quando é o momento de socorrer. Porque às vezes é tão pesado que você não consegue pedir socorro mais. Você prefere continuar parado ali, com medo de sujar-se novamente, com medo de piorar aquilo que já é sujo e não conseguir mais sair. Qual que é o preço da conveniência? A necessidade de mostrar-se. Quando nós temos essa necessidade de mostrar quem eu sou, os meus poderes, essa conveniência para que eu consiga outros igual a mim, para que eu convença outros igual a mim. O que é conveniente? O que eu quero agora? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Claro. Quando eu sou conveniente, estou alimentando algo que deveria tratar? Exemplo, vou à festa só hoje, vou ficar nesse tipo de atividade só mais um pouquinho. E aí o tempo passa, e esse pouquinho vira um pocão, e a pessoa não se percebe viciada naquilo. Vamos entender como algo muito ruim. Tem algo muito horrendo, em que você primeiro quer manter distância. Essa é a conveniência. Primeiro momento eu quero manter distância porque eu sei que aquilo ali é ruim. Mas depois eu me aproximo porque é um pouco legal. Depois eu me aproximo um pouco mais porque a feiura já não é tão assustadora. E quando a gente menos espera, estamos abraçados e envolvidos por ela. E é assim que é feito. Né? Os erros, eles são feitos dessa forma. Primeiro, condenamos. Depois, compreendemos. Depois, racionalizamos. E, por fim, o fazemos. Sempre assim. Sempre. Como é que o senhor fica como mentor quando vê o ser humano que tutela agindo exatamente assim, independente das 500 vezes que o senhor já falou, sabendo a consequência? Está se segurando, porque o senhor tem uma postura de mentor, tem que manter. Na verdade, eu tento compreender. Claro. Mas, em determinados momentos, eu me posiciono como? Com dureza. Sim, é necessário. Imagine se a cada momento que você faz algo errado, eu deixo você se aproximar demais daquilo que é horrendo. Você vai se abraçar a ele e vai ficar difícil de sair. O meu trabalho e o trabalho de todos os mentores fica muito mais complicado. Imagine se todos nós sempre deixássemos os nossos tutelados agirem dessa forma. Eles vão abraçar o que é ruim porque é prazeroso fisicamente. Né? Quando a gente volta aos escritos sagrados, a gente entende o mal, né, pela seguinte metáfora. Eva, come. É doce ao paladar. É desejável. Vai lhe trazer conhecimento, sabedoria. Ou seja, era algo ruim, mas que ela foi convencida que era bom. E é isso que nós, como mentores, agimos na mente para que essas pessoas, que são as pessoas que nós trabalhamos na Terra, se afastem disso. Todos os seres humanos têm mentores espirituais. Todos eles. Todos os seres humanos têm guias espirituais que são diferentes dos seus mentores espirituais.
Todos os seres humanos são guiados por espíritos na Terra. Todos. Todos. E qual é o nosso trabalho? É fazer com que você enxergue o mal, entenda o mal e saiba que é mal. E entendendo que cada um tem uma relação diferente com o que é mal. O mal para um pode não ser necessariamente mal para outro. Essa análise é feita espiritualmente e passada para o plano terreno. Nós, quando passamos essas necessidades, nós dissemos: olha, você não pode comer doce, porque é mal para você, em especial, mas não é mal para os outros. Você não pode tirar a vida de alguém, porque é mal. E isso é mal para todos. É mal para todos. Porque apesar de se ter um plano traçado pela espiritualidade, os caminhos sempre são abertos. Eles nunca são caminhos fechados. Por quê? Escolhas. A espiritualidade não pode interferir na escolha humana. Pode ensinar, pode mostrar, mas não interferir. Qual que é a diferença entre mentor e guia? Mentor age na mente, direciona, guia auxilia, ajuda, mostra. Essa é a grande diferença. Todos nós trabalhamos sob coordenações. E um está mais próximo e o outro está em outro plano. Entendi. Quando a pessoa diz: eu sou um instrumento de Deus na tua vida para você se melhorar, e ela faz tudo que ela faz com a certeza de que está fazendo o seu melhor, está fazendo de coração. Aí ela vai e desencarna. Se o que ela fez resultou em mal, porque o outro interpretou mal e fez mal, ela não fez maldade, mas também não fez o bem. Quando ela chegar do outro lado, os guias e os mentores vão querer enfiar na cabeça dela e fazer ela acreditar que ela tinha mais responsabilidade com o próximo do que aquela que ela abraçou. Já começa errado. Ninguém entra na vida de ninguém para guiar outra pessoa para o bem. Pronto. Quando a gente pensa que alguém vai entrar na nossa vida para guiar para o bem, para qual bem? Para o bem da pessoa que você está guiando ou para o seu próprio bem? Que nem você sabe o que é, né? Para inflar o seu próprio ego. De dizer: eu estou ajudando alguém, eu estou auxiliando alguém. Porque achamos, nos momentos encarnatórios, que auxiliar as pessoas é tão importante. Nos coloca em um patamar de poder. E esse é o grande problema da humanidade. Quando eles se sentem no patamar de poder, eles acham que pode controlar a encarnação das pessoas. E esse controle encarnatório, quando é chegado do outro lado, ninguém vai precisar te dizer, porque você vai saber. Você vai entender. Claro. Talvez, se fosse comigo, como será? Quando o meu aparelho chegar do outro lado, ele vai ouvir umas 500 vezes: eu te avisei, eu te mostrei que isso é errado. Porque nós precisamos mostrar: olha, isso é errado. O seu sofrimento agora vai ter um tempo que não deveria ter. Esse tempo deveria ser eliminado. É a mesma coisa. Se pudéssemos controlar, não haveria suicídio na Terra. Porque uma pessoa que se suicida, ela passa o mesmo período que ela passaria encarnada nos umbrais, esperando. Não existe um suicida que pule essa etapa, por mais que nós queiramos que pule. Mas se alguém ia viver 100 anos e se suicida aos 30, ele vai passar além daquele tempo que ele já passaria
mais 70 anos esperando o resgate. Porque em qualquer lugar que você vá, em qualquer religião que você vá, o suicídio sempre é condenável. Um suicida, ele trabalha com 2 patamares. Eu tenho amor e aversão a suicidas. A minha aversão a suicidas é porque eles são extremamente covardes. De não enxergar que eu não vou fazer ninguém feliz. Eu não vou ter paz do outro lado. E meu amor por eles é pela coragem extrema que eles têm de tirar a própria vida. Isso é um ato de coragem. Mas não deixa de ser um ato de coragem covarde. Então, tem que se compreender isso. Os suicídios hoje, eles se tornaram uma das grandes preocupações divinas. Porque as pessoas, elas não estão mais conseguindo entrar em contato consigo mesmas. Às vezes é muito mais fácil eu colocar qualquer barreira na frente do que ouvir um mentor, do que ouvir um guia que está ali do seu lado. Porque eu não vejo, porque eu não sinto, mas eu sei o que é bom. E sabe através de que nós trabalhamos? Nós trabalhamos através de uma luz, chamada luz de Cristo. E o que seria a luz de Cristo? É uma luz que vem diretamente do Ser Maior, do grande arquiteto do universo, daquele que planejou tudo, todas as coisas do começo ao fim. Mas essa luz é tão forte que se ela chegasse diretamente à Terra, a Terra não suportaria. Se ela chegasse diretamente nos encarnados, os encarnados não suportariam. Se ela chegasse diretamente nos umbrais, os umbrais não suportariam essa luz, de tão forte que ela é. Mas ele sabia disso. E ele criou mecanismos hierárquicos para que essa luz fosse filtrada. E para esta encarnação, o último mecanismo de filtro é Cristo, que coordena o trabalho nesta terra. E quando essa luz passa por ele e chega a nós, ela já chega branda. E aí nós podemos mostrar aos encarnados: olha, essa é a luz que você tem. Todos, sejam católicos, espíritas, candomblecistas, umbandistas, cristãos, evangélicos, judeus, islâmicos, todos, ateus, têm essa luz. Essa luz, por vezes, é chamada de consciência. Por muitas vezes. Eu sabia o que eu deveria fazer. Eu fiz errado, mas eu senti que eu deveria fazer o certo. Se eu tivesse ouvido, quantas vezes não ouvimos essa frase? Porque não compreendemos a essência da luz que temos. E essa compreensão tira muitos da condição de leigos. Você não pode mais ser cobrado a partir de hoje por não compreender o que é a luz de Cristo. Porque você saiu da condição de leigo. E essa condição que dimensiona a estada na Terra, essa é a condição. Alguns dias atrás, durante o nosso estudo espiritual, porque como espíritos também estudamos, temos aulas compreensivas, tratamos sobre como vamos fazer um trabalho. Quem vai abrir os trabalhos? Quem fecha os trabalhos? Quem começa? Quem termina? E o que vai ser ensinado? É de bom para a humanidade? Não, não é tão bom? O que podemos melhorar? O que a humanidade está pronta para saber? A humanidade quer saber coisas grandiosas que nem nós temos acessos como espírito. Mas esquece do básico. Esquece da fé. Precisamos ter fé para viver. Acordar e levantar todos os dias e saber hoje vai ser melhor.
Isso é fé. Fé em quê? Em qualquer coisa. Mas o ser humano gosta de nome em coisas. Todos nós ganhamos um nome, porque nome é importante. Qual foi a primeira pergunta que você me fez? Nome é importante quando se está encarnado. Quando se passa para o outro lado do véu, a essência é importante. No mundo dos espíritos, a essência é importante. Os nomes não nos interessam, mas a sua essência nos interessa. A sua luz nos interessa. E é essa luz que nós trabalhamos. E é essa essência que nós trabalhamos. Existe uma corrente literária que afirma que os mentores, tal qual o Senhor é um, pertencem a uma classe de espíritos que, ao receber desencarnados para ter companhia, querem colocar na cabeça deles a ideia de culpa para eles, e por conta dessa ideia de passar culpa para eles, são vocês que colocam neles essa dificuldade de se perdoar pelo erro que fez, apontando os ensinamentos de Jesus segundo a interpretação de vocês, e ele, acreditando nisso, então vestindo o ego, cria o desejo de reparar. Aí ele se densifica e cai na corrente da reencarnação. Eu sei, mas existe essa afirmação por aí. Nada melhor que dar a vocês a oportunidade de explicar realmente como que é isso. Quando nós recebemos a incumbência maior de gerir, junto com o encarnado, a sua trajetória na Terra, a nossa incumbência tem limite. Nós podemos mostrar, olha, isso está errado, através dos ensinamentos de Cristo. Sim. Mas não é através de imposição. Claro. A vestimenta do erro vem através da luz que o encarnado já possui, que é a consciência. Então, a partir do momento em que eu afirmo, você está errado, a sua consciência lhe mostra, tem alguma coisa errada por aqui. Eu estou errado. Em que? Muitas vezes não se sabe, mas sabe-se que tem um erro. Então, o nosso trabalho é direcionamento. É um instinto da alma, por exemplo, né? É o instinto que já vem. O que nós fazemos é fazer com que essa luz brilhe e direcione o caminho. É como um farol. Brilha e direciona o caminho. O caminho são as leis de Deus. O caminho sempre são as leis kármicas divinas. Ah lá. Claro. As leis kármicas divinas. Sim. Né? As leis de Deus são maiores. São incompreensíveis aos humanos hoje. Incompreensíveis a alguns espíritos. Sim. Por que não? Primeiro tivemos grandes leis, depois as leis foram reduzidas a duas ou uma. E como não conseguimos cumprir ainda assim essa lei. E ainda não conseguimos compreender. Não Cumprir. Nem compreender, nem cumprir. Porque a partir do momento em que eu compreendo uma lei, eu me programo para cumprir. Claro. Eu posso não cumpri-la imediatamente, por não conhecimento. Mas a partir do momento em que eu conheço, eu me programo para que essa lei possa ser cumprida. Vou voltar nessa questão para a gente se aprofundar nisso, mas abrindo um parênteses, como que fica a situação onde a humanidade cria uma lei que é uma lei que vai contra a lei divina, lei kármica divina? Na sua opinião, a gente deve seguir essa lei criada pela humanidade, porque aqui estamos inseridos,
mesmo ela sendo contra as leis divinas? Ou devemos ignorar a regra oficial imposta a si própria pela humanidade e seguir as leis divinas? Muito interessante. Podemos entender o seguinte. Vamos para a compreensão prática. Claro. Estamos em que plano? Humano encarnado. Deve ser Plano encarnado. Quais são as leis que temos que seguir neste plano? A partir de hoje, um país é determinado que ele entre em guerra com outro país. As causas não nos interessam, mas ele vai entrar em guerra com outro país. Sim. E é instituída na lei daquele país que, se ele encontra um inimigo, o que ele faz? Deve matar. Matar. Porque se ele não matar, ele vai o quê? Transgredir a lei. Além de transgredir, ele vai morrer. Porque quando está assim em estado de guerra, os dois países têm essa mesma lei criada. Mas matar é correto? Não. Não é contra uma lei kármica divina? Sim. E qual é a necessidade agora? Eu desencarnar ou você desencarnar? E aí ficamos nesse dilema. Quem tem que desencarnar primeiro? Qual é a lei agora que eu vou cumprir? É a lei física, que é a lei a qual eu pertenço no momento. Quando chegamos do outro lado, se existir uma lei transgressora da lei kármica divina, por você estar encarnado, a lei a qual você se submete é que você está encarnado. Não existe dureza no julgamento divino. A gente acredita e cresce acreditando que o julgamento divino é duro. Ele vai ser somente aquilo e pronto. E não é. As nuances que não são olhadas por nós vão ser olhadas pelo Mestre. Simples. Simples. Às vezes nos preocupamos tanto com o justo, duro, esquecemos das nuances. E são as nuances que vão designar qual o seu grau real de evolução. Você pode ser a pessoa mais caridosa dessa terra. Você pode ser a pessoa que mais pratica a caridade no sentido humilde de ser. Se em um dado momento, em um único dado momento, aquela caridade não for real, é essa nuance que o Mestre vai olhar. Para todo mundo, você foi alguém caridoso. Mas o seu coração, só o Mestre consegue ver. Nós conseguimos saber. Mas podemos cobrar. Olha, não é por aí. Mas não podemos mudar a sua rota, porque é sua escolha. O senhor explicou que os mentores não devem ser compreendidos como um grupo de seres que ficam do outro lado esperando uma pessoa desencarnar para chegar, mostrar para ela quão errada ela foi e a partir daí prendê-la de volta no ciclo da reencarnação a serviço dos reptilianos. Inquisitores, não somos inquisitores espirituais. Porque quando você fala, você está dizendo, olha, vocês ficam lá como inquisitores. Né? Fazer o outro se sentir não, culpado. você vai voltar porque você errou. É. Não somos inquisitores espirituais. Nosso trabalho é para o outro evoluir. Eu poderia vir com qualquer outra roupagem. Por que eu escolhi a minha pior roupagem? Por que eu escolhi a roupagem onde eu mais transgredi a lei? Por quê? Porque eu precisava aprender. Normalmente os seus mentores e guias são pessoas adversas. Eu fui uma pessoa, quando encarnado, que nutri ódio. E ódio é uma palavra muito forte. Por negros, por pessoas diferentes de mim, em todos os sentidos.
desde que me designaram como ajudante ou adjutor, é melhor que mentor. Me designaram para quê? Alguém que a primeiro momento eu teria ódio, mas que você aprende a difundir o amor ali. Porque o amor precisa ser difuso. É fácil? Não. Tem momentos que eu lembro? Sim. Tem momentos que eu lembro, mas não sinto mais ódio. Eu sou taxado como o agressivo, o bravo, que não gosto, mas eu sou grato por isso. Porque imagine se nós permitíssemos todos os caminhos errados. Se nós não ensinássemos os caminhos corretos. Quem seria cobrado? Não só vocês, como nós. Na encarnação de uma pessoa, não é somente a evolução do encarnado que está em condicionamento ali. A evolução dos seus guias e mentores também. Por quê? Para o encarnado, eu tenho véu. Para os desencarnados, não. Todos nós que somos colocados ao redor de um ser encarnado para auxiliar, vamos ser cobrados também. Não como encarnado, mas como desencarnado. Vocês, mentores, ajudam para não ser cobrados pela própria consciência, nem que seja. Nós ajudamos para evoluir também. E a evolução perpassa por essa não cobrança. Quando viemos à Terra, quando viemos transmitir as nossas mensagens, temos um condicionamento para isso. Nada é feito de forma aleatória. Não existe aleatoriedade. Não existe uma regra que diga você pode fazer o que você quiser. Você segue um horário, um tempo e um modo de fazer. E você é cobrado por esse horário, por esse tempo, por esse modo de fazer. Então você tem que fazer. Você não pode interferir literalmente no arbítrio humano, mas você pode interferir no seu. Você sabe o caminho que você tem que ir. E essa é uma palavra em que causa medo para os humanos. Trauma para os humanos. E aí dizem, você traumatiza quando você fala? Isso é verdade. Se isso é um trauma que eu causo nas pessoas, eu vou continuar causando esse trauma. Porque eu sempre vou dizer, o livre-arbítrio do ser humano encarnado é a bênção dele, evolutiva, ou a condenação da sua evolução. Ponto. O que você escolhe é o que vai te fazer evoluir ou não. É o que vai te fazer crescer ou não. E isso é para todos os lados. Para alguns é muito duro. Porque quando você vai entender o não evoluir do ser, você entende o quão drástico isso é. O quão penoso isso se torna. Mas quando você ensina ao ser que a evolução depende dele e das escolhas dele, você consegue compreender que o arbítrio é um bálsamo para a alma das pessoas. Pode-se concluir da sua explicação que vocês trabalham em favor da humanidade por duas razões, sendo elas, primeira, o compromisso com a própria consciência para evoluir? Sim. Parece egoísmo, né? Total. Mas quando você pensa que não é somente a sua evolução que está ali, pense na evolução das pessoas a
quem você deve Sim. também. Né? Pense na evolução das pessoas que você está trabalhando com. Pense na evolução das pessoas que estão esperando a sua evolução para tal. Eu sempre digo, almeje o sol. E quando chegar na estrela, sinta-se feliz. Mas almeje o sol. A evolução é assim. Parece algo, mas é outra. Parece egoísmo, mas quando detalhamos e fazemos as nuances do caminho, quantas pessoas dependem de nós? Quantos estão ali ansiosos por dizer, olha, você conseguiu? Nós fazemos esses tratados porque eles precisam ser feitos para a evolução completa e contínua da Terra. Imagine se todas as pessoas não evoluírem no mesmo passo ou no mesmo compasso. Olha o desequilíbrio total, olha a desarmonia total. E isso acontece? Sim. É este ponto de desequilíbrio e desarmonia que nós temos na Terra hoje. Como é que a luz vai resolver isso? Se sempre diz o bem vence sempre, mas a maldade hoje é enorme. O mal toma conta de grande parte da Terra. Os seres que trabalham na escuridão, eles estão vindo cada vez mais fortes a este planeta. E trabalhando dos dois lados, com encarnados e com desencarnados. E aí você vê que não é um egoísmo, é uma evolução. É um sentido de evolução. Claro que sim. O senhor, então, afirma que um mentor é alguém movido por desejo, seja ele de evoluir ou de estar quites com compromisso com a própria consciência. Desejo ou necessidade? Pronto. É uma necessidade. Essa necessidade não seria uma prisão? O que prende? O que prende não é a necessidade. Porque a necessidade, ela faz com que você cresça. O que prende não é isso. Não existe uma prisão. Porque você sabe que você pode, a qualquer momento, abdicar desse posto e dizer, agora eu prefiro encarnar para continuar. Ou eu não suporto mais essa tarefa, porque você olha para todos e sabe que muitos ali dependem apenas de você e suas escolhas. Você não vai sem o encarnado, e o encarnado não vai sem você. É uma relação simbiótica do bem e da luz. Se seu encarnado, aquele que você disse, eu vou cuidar, não vai, você também não vai. Porque você está ligado a ele. O que pensam de mentores, guias, é algo grandioso, né? É alguém que está além do alcance de todas as pessoas. A nossa luz difere da dos encarnados em muito pouco grau. Mas essa luz é suficiente para o crescimento. E é essa luz que nós usamos para que a evolução aconteça. Entendi. E a preparação para ser mentor começa nessa terra. Começa como encarnado. Nem sempre fazendo bem, mas começa como encarnado. Eu passei 40 anos preso nos umbrais. 40 anos preso nos umbrais. Foi bem rápida a minha passagem. Alguns dos meus colegas e amigos que eu fiz ainda estão lá. Meu Deus. Foi uma passagem rápida. Porque a minha passagem como encarnado também foi muito rápida. O meu controle foi cortado, foi cessado. Eu não fiz o ciclo completo. Quando viram que o meu grau de perversidade seria grande, me frearam e disseram, passa para o lado de cá.
E aí se perguntam, por que alguns conseguiram continuar com esse plano tão temido? Por causa da necessidade de outros de aprenderem. Não é somente olhar e condenar. O que o encarnado faz? Ele olha, se põe num lugar de juiz, porque é outro, julga, se põe no lugar de acusador, acusa, volta para o lugar de juiz, condena, vai para o lugar do prisão, prende. Ele faz tudo isso. Esquece de olhar o outro e toda a necessidade que aquilo ali passou. Né? Onde chegaria? Onde a Terra estaria hoje se tudo tivesse corrido sem grandes tragédias? Como estaria a Terra hoje? Não se faz essa pergunta. Por quê? Porque é drástica para o homem. Como nós estaríamos? A guerra não seria localizada, seria disseminada em vários outros locais, talvez por mais tempo, talvez até hoje, mas se concentrou. O mal precisa acontecer, então que seja em um lugar restrito, que seja com pessoas restritas, não com todas, não generalizado. Quando se fala, mas foi uma guerra mundial, tiveram envolvidos de todo mundo, mas em pequenos grupos, não em grandes grupos. Imagine agora que fosse uma guerra geral, em cada país, sua própria guerra. Seria uma grande catástrofe. Sem precedentes. Sem precedentes. Se bem que o mundo espiritual se preocupa com isso hoje. Existem eventos sem precedentes que podem acontecer com a Terra. Existem eventos sem precedentes que podem acontecer com a Terra. Porque o egoísmo do humano está acima de todos os limites. Quantos médios se negam à sua mediunidade? Quantas pessoas que precisam de ajuda e elas são negadas a essa ajuda porque o outro não quer ajudar? Capricho. Porque eu não entendo que ser médium não é ter poder sobre o outro. É ter a humildade acima de tudo. O senhor diz, até os que incorporam não estão ajudando. Quantos médiums hoje negam a sua mediunidade? Fogem da sua mediunidade. Como se aquilo ali fosse um problema. Sim. E isso faz com que a Terra continue do jeito que está. Quem vai passar a mensagem? Quantos médios de cura estão aí e não estão fazendo o seu trabalho? Quantos médios de libertação estão aí e não estão libertando? A Terra precisa de um passe, mas não tem ninguém para fazer. Transporte. Quais são os médios que não fazem os transportes? Por quê? Porque eu não faço isso, porque eu não quero. E o eu humano está ali o tempo inteiro. Vai dar trabalho. Eu deixo para depois. Vou vir na próxima encarnação. Sou muito jovem. Sou Sim. muito velho. Sim, tudo sim. Existe um problema muito grande com os encarnados por isso. Porque como nós não podemos mudar o arbítrio do homem, temos que aceitar por vezes isso. Mas o céu sempre tem planos. Sempre tem planos para isso. Graças a Deus. Sempre tem. A gente não falou nem metade do que eu queria conversar. Você pode ficar por mais um pouco? Sim. Já estou aqui. Qual é a sua mensagem final, então, para esse momento inicial? Usem o arbítrio da forma correta. Qual é a forma correta? Fazendo bem. Pronto. Fazendo bem. Esqueçam o eu. E pensem mais no nós. O bem está ligado ao resultado que surge das minhas ações? O bem está ligado às suas ações, não ao resultado. Claro. O resultado é a consequência e isso não pode ser medido. Então. Né? Depende de muitos A fatores. consequência não pode ser medida. Mas o bem, as suas ações sim. Elas condicionam para onde você vai. Que assim seja. Muito obrigado.
O senhor fica aqui, não vai embora não, aí a gente já continua. No mundo dos espíritos, a essência é importante. Os nomes não nos interessam, mas a sua essência nos interessa. A sua luz nos interessa. E é essa luz que nós trabalhamos. E é essa essência que nós trabalhamos. Quando nós recebemos a incumbência maior de gerir, junto com o encarnado, a sua trajetória na Terra, a nossa incumbência tem limite. Nós podemos mostrar, olha, isso está errado, através dos ensinamentos de Cristo, mas não é através de imposição. Claro. A vestimenta do erro vem através da luz que o encarnado já possui, que é a consciência. Então, a partir do momento em que eu afirmo, você está errado, a sua consciência lhe mostra, tem alguma coisa errada por aqui. Eu estou errado. Em que? Muitas vezes não se sabe, mas sabe-se que tem um erro. Então, o nosso trabalho é direcionamento. É o instinto da alma, por exemplo, né? É o instinto que já vem. O que nós fazemos é fazer com que essa luz brilhe e direcione o caminho. É como um farol. Brilha e direciona o caminho. O caminho são as leis de Deus. O caminho sempre são as leis. Carmen.